Como tratar e curar hemangioma? Um hemangioma infantil, é um dos tumores benignos mais comuns da infância e ocorre em cerca de 5%, 10% das crianças. Hemangiomas infantis são tumores vasculares benignos compostos por um aumento do número de células endoteliais que revestem os vasos únicos de sangue. Eles ocorrem mais frequentemente em crianças do sexo feminino peso, prematuros e de baixo. Hemangiomas infantis ocorrem geralmente nas primeiras semanas de vida e crescem mais rapidamente durante os primeiros 3 a 6 meses de vida. Para a maioria dos hemangiomas, 80% do tamanho hemangioma infantil é geralmente alcançado por 3 meses de idade. Geralmente, o crescimento e a proliferação é completa e a involução começa por 12 meses de idade. No entanto, involução ocorre lentamente ao longo de muitos anos, com uma maioria de regressão. O hemangioma infantil ocorre por 5 anos de idade. Embora hemangiomas infantis espontaneamente regredir ao longo do tempo, alguns podem deixar o tecido residual redundante fibrogorduroso, cicatriz, telangiectasia residual, ou alterações pigmentares. Os hemangiomas são tumores não cancerosos que se formam devido a um acúmulo anormal de vasos sanguíneos. Eles são frequentemente encontrados sobre a pele ou órgãos internos, em especial do fígado. Eles são geralmente congênita, o que significa que a maioria das pessoas desenvolvê-las antes do nascimento, enquanto eles ainda estão no útero. Hemangiomas no fígado raramente causam sintomas. Normalmente, eles não são descobertos até que sejam testados para uma condição não relacionada, isso é chamado de achado incidental. Hemangiomas de pele aparecem como pequenos arranhões em bebês e crescem como a criança cresce. No entanto, a maioria dos hemangiomas da pele desaparecem com a idade de 10. A maioria dos hemangiomas não precisa de qualquer forma de tratamento. Alguns pais acham que o tratamento hemangioma é necessário porque as marcas podem ser desfigurantes e pode causar problemas sociais ou psicológicos. Os médicos podem ser hesitantes para tratar um hemangioma que não está causando problemas físicos porque hemangiomas geralmente desaparecem gradualmente sem tratamento e porque os tratamentos têm efeitos colaterais potenciais. Hemangiomas da pele desenvolvem quando o grupo vasos sanguíneos juntos em um único nó. Os peritos não são certos porque os vasos sanguíneos grupo unido como este, mas eles suspeitam que ele é causado por certas proteínas que são produzidas na placenta durante a gestação, o tempo quando você está no útero. Hemangiomas da pele pode formar sobre a camada superior da pele ou sobre a camada de gordura por baixo, o chamado camada subcutânea. No início, pode parecer ser uma marca de nascença vermelha na pele. Lentamente, ele vai começar a se projetar para cima da pele. No fígado. Hemangiomas do fígado na forma e na superfície do fígado. Estes hemangiomas são pensados para ser sensível ao estrogênio. Durante a menopausa, muitas mulheres estão estrogênio substituição prescrito para minimizar os sintomas causados pela queda de seus níveis de estrogênio naturais. Este excesso de estrogênio pode estimular o crescimento de hemangiomas hepáticos. Hemangiomas podem crescer em outras áreas dentro do corpo, tais como o rins, pulmões, cólon, cérebro. Hemangiomas que crescem nas cavidades cerebrais ou outras cavidades dentro do corpo são denominadas hemangiomas cavernosos. Hemangiomas normalmente não causam sintomas durante ou após a sua formação. No entanto, podem causar alguns sintomas se eles crescem grande, se houver vários hemangiomas, ou se eles crescem em uma área sensível. Hemangiomas da pele geralmente parecem ser pequenos arranhões vermelhos ou solavancos. À medida que crescem, a sua aparência é semelhante a uma marca de nascença borgonha colorido. Hemangiomas da pele às vezes são chamados hemangiomas de morango, por causa de sua aparência vermelho escuro. Este tipo é encontrado principalmente no pescoço ou na face.
Os sintomas de hemangiomas dos órgãos internos. Hemangiomas dentro do corpo geralmente passam despercebidos até que cresçam forma hemangiomas grande, ou múltipla. Alguns sintomas que você pode ter incluem náusea, vômitos, desconforto abdominal, perda de apetite, perda de peso inexplicada, uma sensação de plenitude no abdômen. A terminologia utilizada para definir, descrever e classificar tumores vasculares e malformações mudou ao longo do tempo. O termo hemangioma foi originalmente usado para descrever qualquer estrutura tumórica vascular, se ele estava presente ou em torno de nascimento ou apareceu mais tarde na vida. A classificação das anomalias vasculares está agora com base em características celulares, história natural e comportamento clínico da lesão. Anomalias vasculares são divididos em tumores vasculares, neoplasias que incluem hemangiomas infantis e malformações vasculares que incluem entidades com vasos dilatados ou anormais, tais como malformações capilares, manchas vinho do Porto, malformações venosas e malformações linfáticas. Este marcador tem revolucionado a capacidade de distinguir entre o hemangioma infantil e outras anomalias vasculares. Hemangiomas infantis geralmente desenvolvem nas primeiras semanas ou meses de vida. Eles são mais comuns em caucasianos, em crianças prematuras cujo peso ao nascer é inferior a 3 libras, em mulheres e em nascimentos de gêmeos. As lesões iniciais podem se assemelhar a um arranhão vermelho ou remendo, uma mancha branca ou uma contusão. A maioria dos hemangiomas ocorrem na cabeça e no pescoço, mas podem ocorrer em quase qualquer lugar. O aspecto e cor do hemangioma depende da sua localização e profundidade dentro do nível da pele. Hemangiomas superficiais estão situados mais elevado na pele e têm uma vermelho brilhante, eritematosa aparência vermelho-púrpura. Lesões superficiais pode ser plana e telangiectatic, composto por uma mácula ou mancha de ramificação dos vasos sanguíneos capilares pequenos, variados. Eles também podem ser levantados e elevados a partir da pele, formação de pápulas e placas vermelhas brilhantes confluentes como ilhas levantadas. Hemangiomas infantis têm sido historicamente referido hemangiomas tipo morango no passado, como hemangiomas superficiais levantadas pode olhar como o lado de um morango sem sementes. Hemangiomas superficiais em determinados locais, tais como o couro cabeludo posterior, dobras do pescoço e na virilha perianal estão no potencial risco de ulceração. Hemangiomas ulceradas pode apresentar como preto com crosta de pápulas ou placas, ou lesões ou úlceras dolorosas. Ulcerações são propensos a infecções bacterianas secundárias que podem apresentar com crostas amarelas, drenagem, dor ou odor. Ulcerações também estão em risco de hemorragia, lesões particularmente profundas ou em áreas de atrito. Hemangiomas superficiais múltipla, mais do que 5 pode estar associado com hemangiomas extracutânea, a ser um fígado, hepática, hemangioma mais comum e estes lactentes merecem um exame de ultrassom. Hemangiomas profundos presente como mal definidos, máculas azuladas que podem proliferar em pápulas, nódulos ou tumores maiores. Lesões que proliferam são muitas vezes compressível, mas bastante firme. Muitos hemangiomas profundos podem ter alguns capilares superficiais visíveis evidente sobre o componente profundo primária ou em torno de destaque venosa. Hemangiomas profundos têm uma tendência para desenvolver um pouco mais tarde do que os hemangiomas superficiais e podem ter mais longo e mais tarde fases proliferativas bem. Hemangiomas profundos raramente ulcerar, mas pode causar problemas, dependendo da sua localização, tamanho e crescimento. Hemangiomas profundos perto de estruturas sensíveis podem causar compressão de estruturas vizinhas mais suaves durante a fase proliferativa, como o conduto auditivo externo e da pálpebra.
Hemangiomas mistos são simplesmente uma combinação de hemangiomas superficial e profunda, e pode não ser evidente durante vários meses. Os pacientes podem ter qualquer combinação de hemangiomas infantis superficiais, profundos ou mistos. Hemangiomas infantis são muitas vezes classificadas como focal localizada, segmentar ou indeterminado. Hemangiomas infantis focais aparecem localizada a um local específico e parecem surgir a partir de um local único. Hemangiomas segmentares são maiores, parece abranger uma região do corpo. Hemangiomas maiores ou segmentares que se estendem sobre uma grande área às vezes pode ter anomalias subjacentes que podem exigir investigação, especialmente quando localizadas na face, sacro ou pelvis. A menos que haja ulceração, hemangiomas não tendem a sangrar e não são dolorosas. O desconforto pode surgir se o hemangioma é volumoso e blocos de um orifício vital. A causa do hemangioma é desconhecida, no entanto, vários estudos têm sugerido a importância da sinalização de estrogênio na proliferação hemangioma. Há também uma hipótese apresentada por pesquisadores que placenta maternal embolize a derme fetal durante a gestação, resultando em hemangiomagenesis. No entanto, outro grupo de pesquisadores conduziram análises genéticas de polimorfismo de nucleotídeo único no tecido hemangioma comparado ao DNA da mãe que contradizia essa hipótese. Outros estudos revelaram o papel da angiogênese e vasculogênese aumento na etiologia de hemangiomas. Mais pesquisas são necessárias para compreender plenamente a natureza desproporcional do crescimento do hemangioma, que espero venha a rendimento de terapias para tratar suas apresentações mais complicadas-alvo. A maioria dos hemangiomas infantis, pode ser diagnosticada pela história e exame físico. Em casos raros, a imagem latente, ultrassom, com Doppler, ressonância magnética MRI, e ou citologia ou histopatologia são necessários para confirmar o diagnóstico. E são geralmente ausentes no nascimento ou pode haver uma pequena área de palidez, telangiectasias, ou dos kinese. Uma massa totalmente formada no nascimento geralmente indica um diagnóstico diferente. Hemangiomas superficiais na derme superior têm uma cor vermelho brilhante morango, enquanto aqueles na derme profunda e tecido subcutâneo, hemangiomas profundos, pode aparecer azul e ser firme ou borracha à palpação. Hemangiomas mistos pode ter ambas as características. A minimamente proliferativo é um tipo raro de I que se apresenta com telangiectasias maculares finas com um vermelho vivo, papular, componente proliferativa ocasional. Minimamente proliferativo e são mais comuns na parte inferior do corpo. A história precisa das características de crescimento do I pode ser muito útil em fazer o diagnóstico. Nos primeiros 4 a 8 semanas de vida e crescer rapidamente com o crescimento principalmente volumétrico em vez de radial. Isto é geralmente seguido por um período de crescimento mais lento que pode durar até 6 a 9 meses, com 80% do crescimento completado por 3 meses. Finalmente, evoluir durante um período de ARS. Ter são exceções a estas características de crescimento. Minimamente proliferativo e que não substancialmente proliferar e grande e profunda em que o crescimento notável começa mais tarde e dura mais tempo. Se o diagnóstico não está claro com base no exame físico e história de crescimento, mais frequentemente em profunda hemangiomas com pouco envolvimento cutâneo, então qualquer imagem ou histopatologia pode ajudar a confirmar o diagnóstico. No ultrassom Doppler I na fase proliferativa aparece como um alto fluxo de massa de tecido mole geralmente sem derivação arteriovenosa direta. Na ressonância magnética, mostra uma lesão bem circunscrita, com intensidade intermediária e aumento de sinal em T1 e sequências ponderadas em T2, respectivamente, e realce forte depois de injeções de gadolínio. AVCELS. O fluxo rápido para o diagnóstico pode ser obtido através de aspiração com agulha fina, biópsia de pele, ou biópsia excisional,
Sob o microscópio, os hemangiomas são agregados não encapsulados de perto embalados, capilares de paredes finas, geralmente com revestimento endotelial. Vasos cheios de sangue são separados por tecido conjuntivo escassa. Seus lumens pode ser trombosada e organizado. Deposição de pigmento hemocitdina devido à ruptura do vaso pode ser observado. O GLUT, um marcador histoquímico, pode ser útil em distinguir e de outros itens no diagnóstico diferencial, como malformações vasculares. A grande maioria dos hemangiomas não estão associados com complicações. Hemangiomas pode quebrar na superfície, chamado ulceração. Ulceração pode ser dolorosa e problemática. Se a ulceração é profundo, sangramento e infecção significativa pode ocorrer em raras ocasiões. Se um hemangioma desenvolve na laringe, a respiração pode ser comprometida. Se localizado perto do olho, um hemangioma crescimento pode causar uma oclusão ou desvio do olho que pode levar à ambbliopia. Muito raramente, extremamente grandes hemangiomas pode causar insuficiência cardíaca de alto débito, devido à quantidade de sangue que deve ser bombeado para os vasos sanguíneos em excesso. As lesões adjacentes ao osso podem provocar erosão do osso. As queixas mais frequentes sobre hemangiomas resultam de complicações psicossociais. A condição pode afetar a aparência de uma pessoa e provocar a atenção e reações maliciosas de outros. Surgem dificuldades específicas, se o lábio ou o nariz está envolvido, como distorções podem ser difíceis de tratar cirurgicamente. O potencial para danos psicológicos desenvolve desde a idade escolar em diante. Por isso, é importante considerar o tratamento antes do início das aulas, se melhora espontânea adequada não ocorreu. Grandes hemangiomas podem deixar a pele visível a alterações secundárias a grave alongamento que resulta na textura da superfície alterada. Hemangiomas grandes segmentares da cabeça e do pescoço pode ser associada com uma doença chamada síndrome Passas. Hemangiomas grandes segmentar sobre a espinha lombar pode ser associada com disrafia renal e problemas urogenitais em associação com uma doença chamada síndrome lombar. Múltiplos hemangiomas cutâneos em latentes pode ser um indicador para hemangiomas hepáticos. Triagem para o envolvimento do fígado é frequentemente recomendada em crianças com 5 ou mais hemangiomas de pele.